governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Tá de sapato? Não vou ficar de sapato. É conferência para ficar mais chique. Só que o Espírito Santo começou a queimar o pé. E aí não dá para ficar de sapato, né? Para a gente poder entender de que é o fogo do Espírito Santo. Amém? E teve mais gente tem mais gente que o pé está queimando. Fiquem à vontade. Vocês estão na presença de Deus. Quem quiser tirar o sapato, a sandália, tá? Não é uma regra, mas o fogo do Espírito Santo está queimando algumas pessoas. Algumas pessoas já estão sentindo um calor muito forte na coluna nessa noite. Fiquem à vontade. Algumas pessoas talvez vão sentir algum tremor. Espírito Santo também. Algumas pessoas vão sentir uma alegria muito grande. Espírito Santo também. Algumas pessoas vão chorar. O Espírito Santo também. Algumas pessoas serão ministradas profundamente nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Confesso que o Espírito Santo já quebra o protocolo. Isso que é gostoso, né? E aí eu estava ali para vir, né, para o púlpito agora e falando, Deus, mas tem que pregar, né? Deus falando que tem, lógico. Estamos aqui para isso. Mas é Ele que faz todas as coisas, é Ele que ministra, não só sobre a questão de nação transformada, sobre a nação brasileira, mas especialmente sobre um povo transformado, sobre corações que são transformados. Porque se nós não somos transformados, nós não transformamos nada. Sequer a nossa família, sequer o nosso bairro, sequer a nossa cidade, sequer uma nação, sequer o mundo, né? E eu acho que o baterista foi queimando também, porque não veio, né? E eu falo, acho que o baterista estava queimando ali, né? Nós precisávamos de uns tambores nessa noite, mas Deus sabe todas as coisas, amém? Aleluia. Aproximou-se e tocou. Ou chegando perto, tocou. Aquela mulher tocou em Jesus. Nação transformada é uma nação que toca o coração de Jesus. Amém? Vamos orar? Papai, obrigado por essa noite. Obrigado por essas 4 noites de conferência de intercessão, ó Pai amado. Por um povo que se levanta para tocar o Teu coração, Deus, para alcançar a Tua presença, o Teu amor, a Tua graça, por um povo que tem se disposto a ser queimado pelo Teu Espírito, Pai amado. Ó Deus, que nessa noite nós possamos ser cidadãos, ó Pai, que proclamam a Tua palavra, Deus, que recebem a Tua palavra, Deus, homens e mulheres que querem ver uma nação transformada, Pai amado. Não por força de governo, não por força de violência, não por imposições ideológicas, Deus, mas pela Tua palavra, ó Deus, pela presença de Jesus, pelo fogo do Espírito Santo que nós declaramos sobre o Brasil desde já, ó Pai amado. Ó Deus, vem sobre as nossas vidas, Pai, traz sabedoria, traz conhecimento nessa noite, traz discernimento às nossas vidas, ó Pai. Traz, ó Deus, todo o entendimento do Teu Espírito ao nosso Espírito, Deus, para que possamos, como homens e mulheres espirituais, Deus, assim sermos ministrados nessa noite, Pai amado. Fala profundamente, Deus, com aquilo que o Senhor preparou, Deus, com aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, como uma sequência, Deus, dessas semanas, ó Pai, passadas, Deus, que fomos ministrados tremendamente por Ti, ó Pai amado. Ó Deus, levanta homens e mulheres que intercedem por essa nação, ó Pai, que intercedem, Deus, e que se colocam, ó Pai amado, pelas causas deste país, ó Pai, por um povo, Deus, que necessita da Tua presença, Pai, por uma nação que quer queimar por Ti, ó Pai, por uma nação que quer ser inundada pelo Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Lucas 8:44, né, o tema dessa conferência. Aproximou-se e tocou. E eu quero dizer nessa noite, amados, que oração é uma coisa muito simples. Bem simples. Mas por que muitos não oram? Ou não oram de uma maneira a interceder por situações, por questões
Ou quem sou eu para orar por um país, por uma nação? Quem sou eu para interceder por uma cidade? Quem sou eu para que a minha voz alcance o coração de Deus, toque o coração de Deus, para que o mundo seja transformado? Vamos abrir, amados, as nossas Bíblias. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, os versículos de 1 a 5. Primeira Timóteo 2, de 1 a 5. Primeira Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aleluia. O modelo de intercessor, de intercessão, nós podemos tirar da Bíblia e do Novo Testamento do apóstolo Paulo. Em várias cartas, em várias epístolas, Paulo, ele intercede a favor daqueles que haviam sido evangelizados, daquelas igrejas ainda nascentes, por vários lugares que ele tinha passado, e é uma referência para nós, de intercessão. E nas palavras dele, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Paulo muitas vezes não pedia oração nem mesmo para si, mas ele fala aqui em oração para todos os homens. E se pudéssemos acrescentar orações, súplicas, intercessões, ações de graças por todas as nações, pela nação brasileira, nós poderíamos acrescentar aqui. E ele diz que isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. A nossa oração, a nossa intercessão chega como algo bom e agradável diante do nosso Deus. Oração não é algo que cansa, não é algo que enjoa, não é algo repetitivo. Se olharmos para aquilo que Paulo escreve, poderíamos dizer, uma grande aventura diária, orarmos, colocarmos as mais variadas situações diante de Deus. E eu me lembro da primeira vez que eu fui numa reunião de oração, e eu achei muito legal. Novo convertido, não sabia das coisas, mas o pessoal ali junto e orando, nós temos pedidos de oração. Foi um negócio estranho, né? Mas ali, olhar por isso, por aquilo, pelo irmão tal, pela irmã tal. E eu curti demais. E eu falei para Deus, na minha não conhecimento bíblico ali e tal, falei, Deus, eu quero esse negócio também. E aí não parei mais. E eu estava fazendo uma oração ali muito simples. Deus, eu quero isso para mim. Isso é oração. Senhor Deus, eu quero ser um intercessor, e participar das reuniões. Em algumas vezes eu vi um pessoal orando desse jeito e falei, esse negócio não está com nada, não. Falar com Deus desse jeito, ter que mudar a voz, tal, dar uma chacoalhada e tal. E não parei mais de falar com Deus. Em todo o tempo, em toda hora, em toda situação. Eu acho que chega um momento que parece que o nosso pensamento não se ocupa de outra coisa a não ser falar com Deus. Em tudo, nas coisas mais simples, nas coisas mais complexas. E Paulo é esse modelo para a gente, de intercessão, de intercessor. Samuel, ele vai além no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, Samuel diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e perfeito. Uau!
Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Samuel está falando até em pecado não orar, não interceder. Samuel parece que pegou pesado aqui, né? Salmo 16, versículo 2, o salmista diz: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Se é o único bem que eu possuo, eu preciso cuidar desse bem, e eu cuido desse bem orando, eu cuido desse bem intercedendo, eu cuido desse bem agradecendo, ações de graças, louvores, adoração a esse Deus. Oração é simples. Eu acho que nós vamos ficar com isso na cabeça nessa noite. Oração é algo muito simples. É conversa. Agora, quanto tem faltado, né, eu acho que um termômetro para orar ou para não orar é o quanto nós dialogamos até mesmo com as pessoas. Se temos tido vontade de falar com as pessoas ou não, né, eu acho que isso pode refletir até no relacionamento com Deus. Tem pessoas que se fecham. Para mim não pode dar oportunidade, né, de falar alguma coisa, de uma conversa que vai noite adentro se deixar. Por quê? Porque aquilo que eu porto dentro de mim, aquilo que eu tenho para falar, é do meu Deus. São as verdades dele. Não são as minhas verdades, não são as minhas convicções, que passam a ser, sim, as minhas verdades, as minhas convicções, mas são as convicções que o Senhor coloca para nós. E, amados, nos últimos 20 anos, nós temos visto tantos movimentos no meio cristão, de adoração, e o Brasil é uma nação que tem adorado, tem sido uma nação adoradora. Quantos ministros de outras nações têm vindo ao Brasil beber dessa fonte nos últimos dias, nos últimos tempos? Nós gradativamente temos deixado de importar canções, para criar canções que o Espírito Santo tem gerado para a nossa nação, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, a nossa forma de alcançar o coração do Senhor. Ainda tem muitos cânticos, né, que nós cantamos que são versões, ou que são traduções às vezes literais, mas o Espírito Santo nos capacita para que a adoração através de canções sejam geradas através de cada um de nós. Não é algo específico do ministério Hillsong, do ministério não sei que song, e song para lá e para cá, não é isso. É do Brasil, é para nós. E o Brasil tem sido uma nação que tem adorado. E o Brasil tem sido uma nação, amados, que tem queimado. Amém? Há mais de 20 anos atrás, se ministrava muito isso. Essa nação precisa queimar no Espírito Santo, essa nação precisa acordar, e é o fogo do Espírito Santo. E muitas pessoas falavam, eles são loucos. Pentecostes já foi, já era, não vai acontecer mais. Né? Esse negócio de cair no Espírito, não é de Deus, não, é emocional. Né? Porque as pessoas estão muito fracas e tal. E muitos se deixavam levar por isso. E muitas pessoas, desde aquela época, ficaram travadas no Espírito Santo, talvez sejam travadas até hoje, por conta disso. E uma vez uma pessoa me disse, já convertida, que quando pertencera ao candomblé, se deixava levar totalmente pelos espíritos demoníacos, e era muito bom. E agora tinha uma barreira muito grande para que o Espírito Santo tomasse ela, tocasse nela e ativasse ela. E muitas pessoas parece que se assustam com a ação do Espírito Santo. Quando a gente fala de queimar, então, parece que o negócio... né? E quantas não é de sentirmos, mas quando o sentimos, amados, é maravilhoso. Né? Eu me recordo de uma vez de ser ministrado por Deus, ficar 2 horas no chão, sendo ministrado, largado e babando, literalmente, por essa ministração de Deus, por ter quebrado barreiras na minha vida. E não foi na igreja, não foi numa conferência, não foi nada, foi na sala de casa, foi adorando e foi orando.
não teve espectadores, não teve nada, porque era eu e Deus. Isso não tem como a gente dizer. Mas assim, nos últimos 20 anos, doutrinas foram surgindo, coisas mirabolantes foram surgindo, campanha disso, campanha daquilo. E, para aqueles que são um pouco mais de caminhada no Evangelho, sabem que em meio a tudo isso, eu não me recordo de algum movimento de intercessão mundial. Olha, está tendo uma unção de intercessão lá no Canadá. Nos anos 90 estava tendo a unção da igreja do aeroporto. Porque as pessoas tinham que ir lá no Canadá, em Toronto, para cair no Espírito. Muita gente que eu conheço, da cidade, tudo, voou até lá, gastou em dólar, sei lá, lá eu caí. E quantas vezes a gente adorando ali e tal, e o Espírito Santo vem e derruba mesmo. Mas eu digo isso porque tantas e tantas coisas surgiram na igreja, e coisas que ficaram, coisas genuínas do Espírito, e tantas baboseiras gospel, e não se falou, ou não se construiu algo de oração e de intercessão por essa nação. Igrejas orando sim, pessoas talvez individualmente orando sim, mas algo de dimensão mundial não se sabe. Eu me recordo nos anos 2000, 2005, 2006, tal, vinham os americanos para o Brasil, para Taubaté, e a gente tinha contato, tal, e perguntava isso, no meu português, Às vezes a gente tem o português sem dificuldade de falar, mas tinha tradutor ali que ajudava, queria saber como que era a intercessão e tal, como é que eles estavam lá. Não, a gente ora por isso, por aquilo, então eu falei, nossa, está que nem a gente aqui, então o negócio não era lá essas coisas mesmo, E, amados, eu creio que o Brasil tem já expressado uma identidade cristã genuína brasileira. Isso sim, porque os missionários americanos, ou o cristianismo protestante e tal, ele chega no Brasil com essa característica dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, e isso vai tomando conta das igrejas, quais os missionários vão chegando, e aí nós, lá muitos e muitos anos atrás, vínhamos para o culto de terno, e todo, tal ali, e algumas canções muito engessadas, que não fossem canções cheias do Espírito Santo, não isso, mas uma cultura cristã muito dos Estados Unidos. E nós perdemos muito tempo com isso, nesse sentido de não buscar essa cultura nossa, aquilo que o Brasil tem, a alegria que o Brasil tem, sabe, a adoração que o Brasil tem, e que as pessoas têm vindo buscar em nós. E esse americanismo, ele está em todas as áreas. Não digo isso para falar mal dos Estados Unidos de forma alguma, eu tenho maior vontade de conhecer lá. Acredito que um dia eu ainda vá. Mas é uma questão assim, parece que a gente quer imitar em tudo. Não é muito melhor, amados, não se escandalizem não, sermos um brasileiro de primeira do que um americano de segunda? Não é melhor? Até quem viaja muito, quem viaja muito e fica em hotéis, sabe o que é o café da manhã de um hotel? 100% americano. Ovo, bacon, salsicha, linguiça, um monte de coisa lá. Esses dias eu vi um café nordestino. Bolo de mandioca, macaxeira, buchada de bode, sarapatel, um monte de coisa assim, quer dizer, caloricamente é igual ao lado americano, mas é nosso, amados. É genuíno, é nosso. E eu gosto às vezes de fazer algumas comparações um pouco grotescas, mas para falar o quê? Que aquilo que Deus tem gerado nessa nação é nosso.
para que nós possamos levar às nações. Nós não precisamos copiar nada de ninguém. A nossa cópia é a palavra de Deus, é a Bíblia. Intercessão são as palavras que o apóstolo Paulo coloca. Em todo o tempo orando, em todo o tempo buscando o favor de Deus para com os homens, para com as nações. É isso que o Senhor tem para nós, amados. Nós precisamos entender de uma vez por todas essas coisas. E eu creio que Deus tem alinhado tudo isso para que essa nação realmente seja transformada. E nós temos podido participar de tudo isso. Isso é maravilhoso. Falando de americano, né, eu curto demais o rock and roll, né, com certeza. Quando tem umas guitarras aqui, eu vibro, né? É descer a lenha mesmo, como a gente diz, né? Mas tem ritmos brasileiros que parece que isso aqui não dá para a gente, né? Não é para a gente tocar, não é para isso, é para aquilo, sabe? Tem tantas e tantas coisas que a gente fica se apegando ainda, e a gente deixa de orar, a gente deixa de interceder, e a gente deixa de enxergar uma nação transformada, de enxergar aquilo que Deus tem trabalhado para cada um de nós. Amém? E a gente falar um pouquinho sobre política e envolver tudo isso para a gente chegar lá no final, quanto a essa nação transformada, né? É necessário, amados, eu já disse algumas vezes isso nos cultos de intercessão. A nossa nação é uma nação muito jovem, é uma nação de 500 e poucos anos aí, né? E passa por um processo democrático ainda muito recente. Se fizermos aí um apanhado de história, o Brasil foi descoberto, Portugal, monarquia, reinado, colonização, né? Chega em Dom Pedro I, que vê lá que era melhor mesmo que deixasse Portugal, tal, 1822, proclama a independência do Brasil, né? 1824, a primeira Constituição brasileira, a Constituição de Dom Pedro, né, que favorecia mais a ele, a monarquia e tudo, de democracia não tinha nada, né, de república muito menos, mas já era algo nascendo ali. E também a herança cristã que veio para o Brasil era uma herança de Roma. Até que os primeiros missionários chegassem no Brasil, demorou muito. Os missionários protestantes, como se dizia, né, dos europeus, os americanos, isso demorou muito para chegar. E aí nós temos uma história de república de 1889, também muito recente para nós. E aí as coisas começam a tomar uma cara muito mais participativa, deixa de ter a figura do rei, né? E é o que alguns pensam, né, ou estudaram. Marechal Deodoro, ele proclamou a república meio que por acidente, não tinha mais, né, Dom Pedro II já não estava mais ligando aí para o Brasil e tal, eu vou embora para Portugal, o negócio aqui não está dando certo, e arrumam Deodoro lá para proclamar a república. É meio que ninguém queria mais, estavam cansados, já não tinha mal o que fazer, não tinha mal o que tirar do Brasil, né? E a nossa república começa dessa forma. República, a coisa pública, né? E aí nós passamos aí por N governos, né? Um dos governos talvez aí de maior expressão no século XX, o governo de Getúlio Vargas, que não deixou de ser uma ditadura, né? A Constituição de Vargas, se eu não me engano, de 1934, ela já trazia direitos sociais, posteriormente direitos trabalhistas, mas ainda ficava muito na figura do presidente. Até que nós chegássemos, né, passando por ditadura militar, e chegássemos em 1988, com a nova Constituição, ou a chamada Constituição Cidadã do Brasil, aconteceu muita coisa. E, de fato, em 1987, né, com a Constituinte, eu era estudante de Direito, e nós vibrávamos e acompanhávamos como que as coisas iam se desenrolando.
E naquela época, quem se lembra, as coisas caminharam a favor da aprovação de uma forma assim mais tranquila do que hoje, tantas coisas que se tenta aprovar, né? E Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Constituinte, né? Eu até anotei uma frase dele aqui da época, de 1987, quando ele abre a Assembleia Constituinte. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. E eu lia isso nesses dias e eu entendi hoje essa frase como uma frase profética para o Brasil. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. São palavras da igreja. Eu digo que hoje não são palavras de Ulisses Guimarães, mas são palavras da igreja. São palavras de uma igreja que ora, de uma igreja que intercede. E na nossa história recente, né, nós encontramos a república, a coisa pública e a inimiga da coisa pública, a corrupção. Só que isso não é algo da república, é algo desde a monarquia. Não é algo exclusivo do Brasil, de todas as nações. Mas muito mais aflorado nos últimos anos, né? Não só por conta de uma operação, muitos dizem acidental, chamada Lava Jato, mas mais por uma igreja que vem orando ao longo dos anos. Eu creio nisso. Algumas pessoas que eu conheço, e eu me incluo nessas, nós já oramos há mais de 20 anos, por tantas coisas. Por ser testemunha de tantas coisas, como eu disse, da Assembleia Constituinte, dos Caras Pintadas, 1992, né? E eu me recordo que eu estava na Praça Santa Terezinha, lá, né, o pessoal na época, tal, passeata e aquela coisa toda, e a gente via São Paulo, os Caras Pintadas e tal, né, e eu na minha ignorância ali e tal, não conhecia o Senhor ainda, mas eu me recordo que eu sentei num cantinho assim e comecei a chorar por essa nação. Não tinha dimensão do meu choro, não tinha dimensão da minha dor, que não era a dor, se eu ia conseguir emprego ou não. Eu era recém-formado, eu não sabia. Eu não tinha sequer um escritório de advocacia. Eu dava aulas para sobreviver. E aula de tudo que aparecia. E foi um tempo dos mais preciosos na minha vida, né? Eu não tinha essa dimensão do que ia acontecer, ou mesmo se ia ter comida para minha família, se não ia, se ia ter emprego, se não ia. Mas no meu íntimo, algo já doía por esse país. E não por ideologia, eu nunca fui ligado a partido político nenhum. Mas porque agora, ou de anos para cá, eu tenho conseguido entender esse choro. Eu tenho conseguido entender esse lamento, que não é mais um lamento. Hoje é ação, hoje é oração, hoje é intercessão. Hoje é darmos as mãos para uma igreja que ora, que busca a face do Senhor, que toca o coração do Senhor por essa nação. Amém? E Jesus, amados, não pense que ele não passou por as mesmas situações que nós passamos politicamente, de governo, né? Lá no Império Romano, no judaísmo, aquela coisa toda que a Bíblia traz uma narrativa, né? Não do Jesus partidário, não do Jesus se colocando nas passeatas e tudo mais, mas o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor. Agora, como que Jesus transitava por tudo isso? Sim, porque ele era um cidadão. Em certa feita ele diz: a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Jesus não fazia parte de bagunça, não fazia parte de ser anti-governo, mas ele precisava tramitar por isso.
É lógico, a gente sabe que os confrontos que Jesus tem são com os religiosos. Aí ele pega pesado mesmo. Com o pessoal do judaísmo, olha, gente, não dá mais, o que vocês estão fazendo aí, né? Está totalmente furado. Mas Jesus, em tudo isso, né, ele, como eu disse, ele não tem posições que confrontem o governo. Alguns historiadores dizem, olha, mesmo a posição de Jesus, né, historiadores não cristãos, mas que enxergam o Jesus histórico, né, porque muitas vezes há que se fazer essa distinção, e a história faz isso, o Jesus histórico e o Cristo da fé, né? Mas de que o Jesus histórico, como revolucionário, não tinha outra maneira de morrer que não fosse na cruz, porque ele se levantou contra Roma, ele se levantou contra o judaísmo. Vejam que balela, né? Para que as profecias se cumprissem, para que a palavra de Deus, para que todo o plano de Deus se cumprisse. Então não dá para justificar, não, Jesus por si só, pelas atitudes que ele teve. Ora, outros Messias, se intitulado Messias na época de Jesus, apareceram e não foram mortos na cruz. Tinha pessoa que pegava mais pesado ainda. Olha, Roma é isso, Roma é aquilo, tal, temos que libertar de Roma, tal. E dava um jeitinho, excluía o cidadão, tal. Não tinha voz ativa, né? Pequenos grupos se levantavam ali, mas não rendia nada, vamos dizer dessa forma. E Cristo, ele consegue transitar por tudo isso. Ele não arregimenta multidões, se bem que pregava as multidões, mas ele arregimentou 12 homens, poucas pessoas. E dentre esses 12, né, um deles não quis saber de nada, foi o traidor, né, ainda que Jesus soubesse de tudo isso, para que nós pudéssemos aí ser igreja, para que nós pudéssemos estar aqui e entender de toda essa questão, como que o plano de Deus, o governo de Deus, ele quer se manifestar, ele quer fazer parte por completo das nossas vidas, não somente numa transformação individual, ou numa transformação familiar, mas isso vai muito além. E que bom que nós estamos aqui como intercessores, que a gente pode entender tudo isso. Ou estamos entendendo, estamos tomando uma outra dimensão no nosso espírito com relação a orarmos pela nossa nação ou por nações. E o Senhor Jesus quer governar o Brasil, amados, de fato, de verdade, com a igreja, com o coração, com o amor. E já dizíamos, num dos últimos cultos, né, do Rugido do Leão, nós falamos aí sobre quando Jesus nasce, a oposição ao governo dele, que é com o rei Herodes, né? Vamos lá para Mateus capítulo 2. Evangelho segundo Mateus capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos só, porque são 20 e tantos versículos, mas depois a gente pode ler em casa, é show a gente poder ler e ponto por ponto aqui e tal, né? Mas o versículo 1: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Jesus havia nascido. O rei Herodes e toda Jerusalém se alarmam. Por quê? Porque aqueles magos vinham do Oriente, guiados, né, por uma estrela, vinham sendo guiados, algo sobrenatural, não era algo
palpável, não era algo concreto ali. E isso chama a atenção de Herodes e de toda Jerusalém. Opa, tem algo aí. E eles dizem que estão procurando o rei dos judeus para adorar. Ora, o rei era Herodes. E Herodes se coloca em alerta: alguém está querendo tomar o meu trono. Alguém quer se colocar para tomar o meu trono. E Herodes conversa com eles: olha, vocês podem ir, está tudo bem, está tudo certo. Quando vocês voltarem, vocês me contam onde que ele está, que eu quero ir lá para adorá-lo. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. Nós conseguimos compreender que Herodes ia adorar Jesus? Ô Herodes, dá um tempo, né? O rei ia lá adorar um bebezinho recém-nascido? Ele ia se abalar? Aqui nós temos uma clara expressão de falsa adoração. E eles vão, visitam o menino, eles são guiados pela estrela e tal. Versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para que não voltassem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Aleluia, o Espírito Santo revela em sonho para aqueles homens: voltem por outro caminho. O Senhor já preservava o governo de Cristo. Tendo eles partido, apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse-lhe: dispõe, toma o menino e vai para o Egito, que Herodes está querendo pegar, né? Procura matar o menino, encontrar o menino para matar. E é interessante que esse texto de Mateus, ele resgata algumas profecias, como Jesus que nasceria em Belém, Miqueias capítulo 2, versículo 5, e como do Egito Jesus seria chamado, Oséias capítulo 11, versículo 1. As profecias se cumprindo. Dessa forma, Herodes, né, ele manda matar os meninos de Belém com menos de 2 anos, e os arredores em menos de 2 anos. Outra profecia que se cumpre, Jeremias 31, 15. Versículo 18. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e a sua mãe, e regressou à terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na terra, em Judá, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. História tremenda, amados. Maravilhosa essa passagem, mas nós precisamos entender de que o governo de Cristo, ele já teve oposição desde que ele nasceu. E quantas vezes nós nos colocamos como Herodes? Quantas vezes nós temos sido opositores ao reinado de Cristo, ao governo de Cristo? Quantas vezes o eu fala mais alto? Quantas vezes as nossas vontades falam mais alto? Quantas vezes um cristianismo barato, um cristianismo vil, fala mais alto para nós? Quantas vezes é mais fácil nós nos dispormos a ir para um lugar que tem um culto,
que tenha um coaching e não um pregador, que tenha músicos e não adoradores, e que tenha algo que massageie o nosso coração, o nosso ego, talvez, e saiamos, né, todos inflados ali. Isso é Herodes. Quantas e quantas vezes nós nos expomos a sermos individualistas, e como individualistas e Herodes, nós não oramos por nada que não seja ao nosso redor. Nação, então, muito menos. Não tem problema se o dólar está 4,40, se isso, se aquilo, tal. Né, as coisas estão indo bem para mim e tal, e vai por aí afora. Cadê a presença de Deus? Quantas vezes nós nos colocamos como Herodes? Isso é muito forte. Quando eu fui ministrado sobre essa palavra, confesso a vocês que eu quase que não respirava direito, enxergando uns Herodes assim dentro de mim. É pesado. Quantas vezes eu deixei que Cristo, ou melhor, né? Quantas vezes eu talvez falei, vamos dar um jeitinho, não é do jeito de Cristo, mas é do meu jeito. Demora para cair a ficha, para a gente entender algumas coisas. E quantas vezes, amados, nós temos nos deixado levar pelas circunstâncias que não são fáceis nos nossos dias. Homens e mulheres que têm ocupado esse púlpito têm passado por situações que são extremas nas suas vidas, e que humanamente pudesse dizer, hoje eu não teria condições de estar aqui, por cansaço, por problemas, por uma série de coisas, mas que não se deixam abater por essas circunstâncias, e que oram, amados, para que não sejam tomados por essas circunstâncias. A minha oração, quando eu faço individualmente, é Deus, está acontecendo isso, tal, mas que isso não ocupe a minha mente, não ocupe o meu coração, porque isso o Senhor resolve, isso o Senhor faz, isso o Senhor cuida. E eu não sou melhor que ninguém, para que no passado eu pudesse ter uma conta no Bradesco Prime, e hoje eu não posso passar nem na calçada, amados. Eu não sou melhor que ninguém, para ficar me condoendo, hoje eu não consigo passar nem na calçada. Se o gerente antigamente me dava café, me dava água, colocava na poltrona lá para ver televisão, e hoje eu não posso nem entrar, o que isso vai abalar a circunstância, vai abalar a minha vida? Isso vai ser circunstância para que Herodes se levante, para que eu deixe de interceder por essa nação, para que a gente deixe de ser igreja, e outras tantas coisas. Se nós nos prendemos a isso, amados, Herodes governa a nossa vida. Agora, que reputação nós queremos? Que foto nós queremos no Facebook? Que foto nós queremos no Instagram? Eu creio, amados, que não é reputação, é caráter, é integridade, é identidade de Cristo para as nossas vidas e para essa nação. Amém? E eu já disse no rugido também, né? Nós vivemos a era de Filipenses 4,13, né? Na versão das redes sociais. Tudo posto na rede que me fortalece. Né? O mundo maravilhoso das redes sociais, onde todo mundo está bem, onde está tudo jóia, então todo mundo bonito. As pessoas se ocupam mais em tirar foto do almoço, do jantar e tudo, e colocar, do que ser quem elas são em Cristo. Muitas pessoas que viajam perdem mais tempo tirando selfie, né, do que vendo a paisagem, do que observando, do que conversando com pessoas, sabe, tocando em pessoas, né? E não tenham medo, amados, do coronavírus. Pode tocar, pode abraçar. É Deus que cuida das nossas vidas. Sabe, a mídia mascara muitas coisas. E por falar em doença, a dengue está aí, é muito mais séria, muito mais grave que coronavírus.
E todo mundo falando, né? É a doença da vez. E isso em tantas áreas das nossas vidas são colocadas. Então, eu creio que as redes sociais, elas expressam muito esse Herodes. E eu contei no Rugido também, né? E eu aproveito aqui para contar de novo, para quem não estava presente. Não tenho redes sociais, né? Não gosto, já sou uma pessoa um pouco mais antiga, né? Não velho, mas antigo, né? E já passando dos 50 e tantos, tal. Mas tem algumas pessoas que eu sigo nos canais de YouTube por conta do ciclismo, tal, né? E vendo umas coisas legais, eu resolvi. Tem comentário, né? A gente faz o comentário lá, tal, e coloca. E num desses comentários eu recebi uma curtida, amados. Amados, como fez bem para o ego, amados. Eu pirei. Recebi um coraçãozinho, então, nossa, amados, foi demais o negócio. Uma curtida. E aí depois teve mais, né? Mais uma curtida, tal. E aquilo fez tão bem para o ego, amados. Confesso, não vou ser hipócrita, não. Não vou ser cínico, não, né? Não, imagina que nossa, uma curtida só, o outro teve tantas. Né? Amados, como isso afeta a gente, como Herodes, né? Eu quase que fiz a tal da rede social também. Quase que fui lá. Não condeno, amados, de forma alguma, nós precisamos usar as redes sociais, né? Mas não é comigo. E aí eu fui orar a Deus, falar, Deus, isso é bom demais, mas eu não quero mais sentir essa sensação, porque a sensação que eu sinto no Espírito, e o que eu curto no Espírito, amados, é constante, não é momentâneo, porque eu recebi aquela curtida, eu fiquei esperando a próxima, e não veio a próxima, aí já deu uma murchada, né? Eu vou ter que comentar outro vídeo, para poder ter mais curtida, e o negócio é viciante, é muito louco. E glória a Deus por quem consegue, né, estar na rede social e cuidar bem disso. Eu confesso que não é para mim, não. E por força do ciclismo, algumas pessoas me falaram, não, mas você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tal. Eu falei, não, para ter seguidor, né? Eu falei, não. Imagina, quem sou eu para ter seguidor? Dá licença, né? Eu prefiro seguir. Seguir não, tá junto, né, com Cristo, não é seguir. Seguir você está atrás, está junto com Ele está junto com a gente, amém? Nós estamos junto com Cristo, nessa empreitada de sermos intercessores, de adorarmos, de agradecermos a Ele, de sabermos que essa nação, ela será transformada, amados. E o Brasil que ora, amados, é um Brasil que tem um caráter cristão. E como eu disse, Jesus, ele se ocupou individualmente de cada um de nós, de ir na nossa essência, de ir no nosso profundo, na intimidade das nossas vidas. Ele se ocupou disso. Ele não estava preocupado se nós estávamos no partido político A, B, ou C, ou D, não, mas com a nossa vida, com o nosso ser, com a nossa essência de imagem e semelhança do Senhor. E por isso nós estamos aqui, homens e mulheres transformados. E homens e mulheres que são transformados são homens e mulheres que transformam, que vão impactar uma nação que toca em Jesus. E que bom que teve o Descende Brasil, né? É isso mesmo, né? 2020. Eu nem sabia disso, o apóstolo Cristiano começou a falar, né? Daí eu fui saber o que era, eu estava tão por fora, esse negócio de não ter rede social também, né? Parece o homem das cavernas, né? Em casa os meninos falam assim, nossa, não está sabendo de nada, né? Não, mas peraí, eu assisto televisão. Televisão parece que a gente está fora de tudo agora, na televisão não tem mais nada, né? E ainda quando a gente vê canal fechado, fica vendo esporte, fica vendo documentário e tal, nossa, então eu tô por fora, né? Mas diz que nas redes sociais saiu bastante e tal. E aí eu fui pesquisar aí, em torno de 10 mil jovens se colocaram para ser missionários. Glória a Deus, amados, né? E aí estava essa polêmica de quem fez o Descende, quem não fez e tal. Eu nem sei,
Também a gente, como eu não tenho rede social, nada, não acompanho os pregadores da hora, aí, o pessoal que está, né? Mas que tremendo, amados. E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, com uma nação transformada, com a intercessão, com a nação que toca o coração de Deus. Isso não tem preço, amados. Isso não tem preço. E aí eu já comecei a interceder por esses mais 10 mil missionários. Já está na pauta de oração de intercessão também. Então, por mais 10 mil. Sempre cabe mais um. Né? Sempre tem mais espaço para o intercessor orar por mais situações. Por pessoas, por nação, por nações, por cidades. E, amados, o nosso país é uma primícia de oração. É uma primícia de intercessão para o mundo. Nós somos ousados no Espírito para dizer isso. A intercessão tem nascido no Brasil. Tem tido a sua força no Brasil, amados. Para que essa nação seja transformada. Não cabe a nós, né, e eu dizia para alguns irmãos, a gente fala sobre política e tal, não estou preocupado com o lado A, o lado B, o lado C, né? A nós cabe orarmos pelos governantes e tudo mais, mas é saber que Cristo está cuidando de tudo isso. Sabe, se é para colocar o homem, né, um homem num lugar certo, num lugar estratégico, vai ser colocado. É claro que com tudo isso, homens e mulheres que têm caráter transformado, que têm vidas transformadas por Cristo, vão buscar ocupar lugar de destaque, sim, nos 7 montes, claro. E aí, não vai prevalecer mais nesse sistema político o interesse próprio, o interesse de um grupo, mas vai prevalecer a verdadeira república. Aquilo que é público, aquilo que é em favor das pessoas, em favor da nação, em favor de uma nação transformada, né? E aí a gente não vai ficar só criticando, mas a gente vai poder agir, a gente vai poder participar em todas as coisas, né? Muito se fala no Congresso Nacional de bancada evangélica, e alguns gostam de dizer que não há bancada evangélica, porque quando se fala numa bancada de algum segmento, fala-se em consenso. E segundo os especialistas, a tal bancada evangélica é a que menos tem consenso. E se nós, em algumas, vamos falar em religião, tá? Em algumas religiões, se o presidente da república quiser falar com o líder, ele sabe quem procurar. A religião tal, vou buscar o líder tal, né? Agora, os cristãos evangélicos, vai buscar quem? Se buscar um, o outro briga. Se buscar o outro briga. Vai dar uma confusão total. Por conta de interesses próprios, né? Agora, uma nação que é transformada, não importa quem vai falar com o presidente. Quem estiver falando com o presidente é um de nós. É o nosso representante. É o representante de Cristo. É a pessoa que vai orar no Palácio do Planalto, no Congresso, onde for. É isso, amados, que a gente vai poder encontrar. E o Brasil, como primícia de intercessão, eu estava estudando história, eu gosto muito de estudar, e tem uma frase que eu acho que ela se encaixa muito bem as autoras desse livro, né, que eu já li, que diz o seguinte, olha: o presente não é visto como derivação inevitável do passado. Né, o presente não é visto como derivação inevitável do passado. Não está acontecendo isso agora, porque lá no passado, né, aconteceu isso, aquilo, tal, então vai ser assim mesmo. Nem o futuro como consequência inescapável do presente. No futuro vai ser assim mesmo porque não tem jeito, o governo continua sendo corrupto, isso não vai mudar. Ora, amados, de forma alguma. Uma nação que ora, uma nação que adora, uma nação que intercede, sabe de que tudo isso é transformado. Porque se nós olhamos para o presente, parece que está tudo um caos realmente, né?
Nós olhamos para o presente da nossa cidade, e Taubaté recebeu nesses dias a unção do cone gigante, não sei se vocês viram. Tem esse cone da prefeitura para todo lado, que é buraco para todo lado. Né? Por causa das chuvas, então, está lá perto de casa, então, a cada dia nasce um cone diferente, pé de cone. Né? Mas a gente não vai olhar para essas circunstâncias, para essas questões. Né? Taubaté virou a terra do cone, né? Do cone gigante. Se vocês observarem, vocês vão ver. No shopping até caiu o carro lá dentro, na frente do shopping. Né? Absurdo, essas coisas. Né? Porque estava sem cone, faltou o cone lá, o carro caiu. Mas disse que não aconteceu nada com o motorista. Né? Eu olhei e falei, nossa Deus, né? Interceder pelo motorista lá também, que o negócio está complicado. Mas, amados, o presente não indica o futuro para nós. Nós temos caminhado de 10 em 10 anos. Né? Década de governo. Isso é muito forte, amados. Isso é Deus 100%. Nós estamos chegando daqui a 10 anos. Nós estamos enxergando uma nação transformada para os nossos filhos, ou pelos nossos filhos. Sabe, eu não tive a oportunidade de estudar numa universidade nível A. Mas meu filho está tendo. Hoje começou as aulas na USP. Estudou por 2 anos, ralou por 2 anos para estar lá. E sabe onde quer chegar. E conversávamos esses dias. E eu falava, Leandro, a ativação na sua vida está começando, não somente nos estudos, mas o seu chamado perante o Senhor. E ele está ciente disso. Sabe? E para os filhos que são jovens, e para os pequenininhos também. Esses então vão se deleitar mais ainda, esses então vão arrebentar com tudo, amados, não vai ter para ninguém. Os pequenininhos aqui da casa, espetáculo, não tem nem o que falar, a gente pira em ver, né, a garotadinha sendo ministrada e tal, e a excelência da casa. Sabe, e como a gente tem sido ministrado nesses dias, não é por multidão, não é por uma igreja de tantas mil pessoas, mas é por um povo fiel, mas é por um povo guerreiro, é por um povo que ama a intercessão, amados. E nós estamos aqui porque nós amamos interceder. Não é. Intercessão pode ser a coisa mais chata do mundo, né? Mas aquele pessoal fica orando, fica falando umas coisas lá. Como é a coisa mais louca e mais alucinante que Cristo proporciona para a gente, né? Por vidas, por situações, por governo, por uma nação que muitos dizem é a cara do mundo, porque aqui qualquer nacionalidade que vem a gente está acolhendo, pode vir que o Brasil recebe, né? E alguns dizem que aqui tem a cara do céu, tem gente de todas as nações. Agora, quanto nós temos por caminhar com tudo isso? Quanto o nosso cristianismo, amados, ele tem, eu creio que amadurecido, com uma identidade brasileira também, com uma brasilidade, em todas as coisas. Vejam como, né, às vezes a gente acha que conhece de algumas coisas, né, mas eu não sabia até então que quem nasce no Amazonas é amazônico, amazônido, é amazônido, até falei errado, é amazônida, as pessoas do Amazonas. Eu não sabia disso, eu achei que era amazônico, amazonense, né? Quanta diversidade desse povo tão maravilhoso, amados. Eu tive no Nordeste uma vez só, e fui num lugar chique ainda, que eu fui em Ilhéus e Itabuna, né? Fui a trabalho, mas tratado como um rei, né? Os baianos são chique demais, né? Mas assim, eu tenho muita vontade de ir para o sertão, de passar tempos lá, sabe? Tenho um sonho de talvez quando aposentar, né, conseguir um ônibus e encher de homens e mulheres cheios do poder de Deus, sair por esse país, louvando, adorando, né, parando de praça em praça
E sabendo que isso é tão pouco, amados. Isso é tão pouco. Eu creio que o intercessor, a presença de Cristo tem que não caber em nós, né? Por poder ser mais e mais e mais, o Espírito Santo poder ser mais e mais nas nossas vidas. E a nação ser transformada por conta disso, amados. Será que a gente consegue ter dimensão que a nação pode ser transformada pela oração, pela intercessão de cada um de nós? É para nós, sim, é para cada um de nós. Sim. É lá no nosso lar, em família ou individualmente, é nas ruas e tal. E é quando nós nos ajuntamos como igreja. É para todos nós. É para uma nação que adora, é para uma nação que se rende aos pés de Cristo, amados. É por uma nação, né? E a pastora Luciana, esses dias a gente estava falando sobre o carnaval, né? Tinha alguma palavra sobre o carnaval? Eu falei, não tem, não. Por quê? Já acabou, amados, o carnaval. Em algumas cidades, literalmente, já acabou. Saibam que a cidade de Tremembé, salvo engano, não tem mais o carnaval oficial. A prefeitura não tem se metido mais. Mas eu me recordo que há 20 anos atrás, estávamos, por alguns anos, nos bailes de carnaval naquela cidade, orando, intercedendo, evangelizando, no meio do baile. Pessoas se rendendo a Cristo, e a gente declarando, isso aqui vai acabar, isso aqui vai acabar. Tinha um lugar que chamava o Caldeirão do Diabo. No meio lá, a gente entrava lá, com o poder e autoridade de Cristo. Claro, não era né? A gente entrava com o colete à prova de balas do Espírito Santo. Tremendo, amados. E eu me recordo que um dos testemunhos de uma irmã, né, que a gente tinha testemunho também no ano seguinte e tal, e chamava o pessoal lá e tal, e ela dizia, amados, eu estou aqui, porque eu fui tirada o ano passado de lá. Então, se a gente não tivesse essa dimensão, não, mas espera aí, eu não vou orar para acabar o carnaval, não vou orar por isso, não vai acontecer, imagina, essa nação Amados, aonde que está o poder da oração? O Cristo que a gente ora, que a gente intercede, né? O Senhor e o mediador que é Cristo. Ele está em nós. E intercessores e intercessoras que transformam uma nação são homens e mulheres ousados. São homens e mulheres que não temem orar, não temem se colocar nas questões mais difíceis, talvez. Não pegam em armas, não brigam, não usam de violência como Jesus em momento algum fez e usou. Paulo também é o nosso modelo nesse sentido, mas se ocupam de ser cheios do Espírito Santo. E nós vamos encerrar essa conferência como terminamos, tendo falado do Espírito Santo. Não de forma diferente, porque sem Ele, amados, nós não temos forças para orar. Nós vamos no máximo bater um papo com Jesus, contar uma historinha para Ele, falar do Herodes. Jesus, tá ruim, eu preciso pagar aquela conta, tá feio o negócio. A dispensa então Jesus. Pelo contrário, amados, não há um impedimento de conta bancária, não há um impedimento de um trabalho que hoje pode não ser um dos melhores, mas há homens e mulheres que são empreendedores, homens e mulheres que têm mentes brilhantes, homens e mulheres que são inovadores. Isso há no nosso meio. Isso é para nós, amados. E para as gerações que têm vindo, para as gerações que têm sido construídas através de uma igreja que ora, de uma igreja que intercede. E como eu disse, os nossos filhos já estão alcançando lugares aí. A conversa dos nossos filhos é uma coisa de louco, né? Já projetando o futuro e tal, e a garotada falando inglês, espanhol, né? Em casa os meninos estão lá, precisam aprender mandarim. Falo, nossa, mas... né? Aí eu brinco, né? Aparece algum americano falando, pô, esse cara é inteligente, ele fala inglês. Né? E sabe, quantas e quantas coisas
E se nós formos dimensionar de onde o Senhor nos tirou, o Senhor encontrou a cada um de nós, amados, sujos, imundos, trapo de imundícia. O Senhor não encontrou a gente bonitinho, não, né? Com roupa de grife, com perfume, mas o Senhor encontrou a gente lá no fundo do poço, sem esperança, doentes, mas Ele nos restaurou. E nos restaurou para quê, amados? Para a gente ficar de braço cruzado, sentadinho na janela, né, curtindo, levantando as mãos e adorando, se banqueteando na presença dEle, amados? De jeito nenhum, amados. Ele chamou a gente para orar, Ele chamou a gente para interceder, Ele chamou a gente para queimar no Espírito Santo. Ele chamou a gente para ser uma dinamite, um dunamis, explosão pura, nitroglicerina pura, amados, que faz um rombo por onde passa. Chamou a cada um de nós para isso, amados. E começar o ano com uma conferência de intercessão é tremendo, né? Como Deus gera as coisas, como Deus tem gerado um povo amadurecido nesse lugar. Amados, tem igreja que, se a gente falar de intercessão, batem na gente. E falar das loucuras que Deus faz e que a gente busca fazer nele, né? Não dá certo, não. É herege. Não fala desse negócio de intercessão, não. Ato profético, de forma alguma. Amados, mas de verdade, né? O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E nós vamos queimar um pouquinho no Espírito Santo ainda, amém? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.